estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. Oi, que bom que você chegou porque estava prestes a falar sobre um assunto bem grave aqui para o país. O crime organizado no Brasil está em transformação. Se antes o grande faturamento vinha do tráfico de drogas, hoje as grandes facções estão ganhando dinheiro mais com algo muito mais difícil de combater, que é a economia informal. E adivinha só, isso custa bilhões aos cofres públicos. Um novo estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelou um dado bem alarmante. Em 2022, grupos criminosos movimentaram cerca de 146,8 bilhões de reais vendendo combustíveis, ouro, cigarros e bebidas, segundo as estimativas. Sabe quanto foi o faturamento com cocaína? 15 bilhões de reais. Uma parte bem pequena desse valor total. Ou seja, os mercados legais, eu tô fazendo aspas com as mãos, eu não sei porquê, já rendem quase 10 vezes mais do que o tráfico de drogas. Mas como que isso aconteceu? Como que o crime organizado deixou de ser apenas tráfico e passou a explorar outros setores da economia? Vai entender essa história hoje falando sobre uma matéria bem interessante da Bloomberg News. E outra, perfurem, baby, perfurem. É isso que Donald Trump tá gritando de volta na Casa Branca. Ele mal sentou na cadeira e já começou a pressão para os produtores americanos extraírem mais petróleo. Mas o que acontece quando tem mais oferta no mercado? O preço cai, né? E desde a posse de Trump, o barril do petróleo já perdeu uns 6% do valor e, se depender do Mr. Trump, vai despencar ainda mais. Porém, aqui no Brasil, a presidente da Petrobras, a Magda Chambriard, deu aquela risadinha de canto e basicamente disse: "Problema de vocês porque eu tenho meus contatinhos." E esses contatinhos da Magda não são qualquer um. Eles simplesmente atendem pelos nomes de China e Índia, que seguem comprando petróleo brasileiro como se não houvesse amanhã. Mas, Trump não mostra sinais de querer parar de pôr petróleo no mercado. Mas como ficaria a Petrobras nesse cenário? A Magda Chambriard deu uma entrevista para a Bloomberg Television e a gente vai discutir um pouco sobre o que ela falou para o entrevistador. Lembrando que você é mais do que bem-vindo a comentar aqui no podcast, que seja um bom dia, que seja sobre alguma matéria que você achou interessante, algum comentário, algum ponto de vista. Deixa aqui alguma coisa nos comentários, eu sempre leio no final do episódio, vai ser legal, eu prometo. Ok, vamos voltar para a pergunta principal. Como que o crime organizado ficou tão organizado? Simples. Através de diversificação. Facções perceberam que há dinheiro em produtos do dia a dia e, mais importante do que isso, que as penas por sonegação, contrabando e fraude são bem mais leves do que as de tráfico. Risco menor, lucro maior. Autoridades brasileiras já sabiam que essas organizações estavam expandindo suas operações, mas o estudo divulgado nessa semana é o primeiro a documentar a dimensão real desse fenômeno e seus impactos na economia do país. E, gente, olha só esses números. A venda ilícita de até 13 bilhões de litros de combustível a cada ano custa a gente, ao país, cerca de 23 bilhões de reais de receita anual, isso de acordo com o relatório. Cerca de 40% do mercado de cigarro do país também é composto por produtos ilegais. E o contrabando e a falsificação de bebidas geraram perdas fiscais de 72 bilhões de reais em 2022, segundo o relatório. E não para por aí. Essas facções também estão expandindo para setores como mineração ilegal e até fintechs. Sim, empresas financeiras. O crime está mais sofisticado, explorando brechas e lavando dinheiro de forma cada vez mais difícil de rastrear. De acordo com os pesquisadores, a escolha por setores como combustíveis, ouro e cigarros, ela não é por acaso. Esses mercados têm alta demanda e uma regulamentação mais complexa, o que abre espaço para fraudes e práticas que são basicamente legais. E como as penas para crimes financeiros são mais brandas do que as do tráfico de drogas, como eu disse anteriormente, os grupos veem essas atividades como uma oportunidade de lucro com menor risco. E não acaba por aqui, tem mais coisas dentro disso tudo. Golpes digitais e roubos de celulares também entram nessa conta aí. Somando tudo isso, a economia do crime movimentou cerca de 186 bilhões de reais em um único ano. E o impacto, ele não é só financeiro. A influência do crime organizado sobre territórios em que o Estado tem pouca presença só cresce. Isso significa mais violência, mais degradação ambiental e, claro, mais dificuldade para as autoridades conseguirem combater essas redes.
E vamos falar ainda sobre algo que, envolve o Brasil. Hoje é um episódio bem brasileiro, por sinal. Sobre a situação da Petrobras quanto às políticas de Trump. A Petrobras montou seu plano estratégico já contando com um barril a $83, que é um preço confortável para os negócios. Mas Chambriard disse que mesmo se o preço cair para $65, ainda tá tudo certo, segundo ela. Mas o que acontece é que Trump quer bombar a produção dos Estados Unidos e jogar o preço do petróleo lá para baixo. É simplesmente a política de quanto mais petróleo no mercado, melhor. E a Magda, como que fica nessa história? A Magda não, né? A Petrobras como um todo. Na entrevista, ela mandou tipo um duvido muito. E isso porque, veja bem, os produtores americanos precisam de um preço minimamente decente para continuar extraindo petróleo do xisto. Basicamente, os Estados Unidos podem até brincar de bombar petróleo, mas se for barato demais, os próprios produtores americanos vão ficar no prejuízo. E você acha que eles vão querer? Tá, Alan, mas você falou de Brasil, falou dos Estados Unidos e você não falou de China. Como que uma conversa assim geopolítica não envolve esse país? O gigante asiático anda meio devagar, como a gente sabe, com uma economia que não cresce mais igual como nos velhos tempos, e o consumo de petróleo pode até diminuir, mas segundo Chambriard isso não é um problema. A Petrobras tem um mercado sólido por lá e também na Índia, como eu comentei no começo. Afinal, por mais que a economia esteja mais lenta, ainda assim o mundo todo precisa de gasolina, diesel e os derivados do petróleo. E tem outra jogada estratégica rolando também. O Brasil segue aumentando sua produção de petróleo e pensando em vender mais para os BRICS, exatamente. Além disso, a Petrobras está de olho na Índia, que abriu novas áreas de exploração de petróleo e gás. Então, parece que tá tendo um flerte entre Magda Chambriard e os indianos. Mas, enfim, o grande plano da Petrobras para os próximos anos não é só vender mais petróleo, e sim encontrar novos campos de exploração. E o vizinho de cima tá usando a furadeira, mas o que é uma boa coisa, porque pode ser ambientes remetendo à perfuração de petróleo, né? Quem sabe? Alguns dos campos gigantes do pré-sal, eles já estão atingindo o pico de produção. Isso quer dizer que agora a aposta da estatal se chama Margem Equatorial. Nome chique, né? Parece coisa de documentário da National Geographic. Mas na prática é um trecho lá do litoral brasileiro que pode ter tanto petróleo quanto a Guiana, onde a Exxon encontrou bilhões de barris. Mas só tem um detalhe nessa história. Falta o IBAMA dar o sinal verde para começar a perfuração por lá, e essa já é uma novela que vem se arrastando há muito tempo. Mas segundo Magda Chambriard, a Petrobras já atendeu todas as exigências ambientais e está pronta para ação. Ela até disse que os equipamentos de contenção de vazamento que foram levados para lá são os maiores do mundo. Mas Alan, o que isso significa na prática? Significa basicamente que, segundo a presidente da Petrobras, enquanto Trump tentar derrubar o preço do petróleo nos Estados Unidos, a estatal tá lá seguindo o seu próprio caminho, de olho nos BRICS e nas novas fronteiras aí de exploração. Lembrando que eu sou Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Lohian Queiroz. E bora ler aqui os comentários de vocês. A Airan Rogério diz: bom dia, primo Alan, direto de PT, Portugal, eu imagino. E a música do dia foi Alibi Parte 2. Guilherme Limone diz assim: falou o Gengivas Sangrentas na Dicas do Jazz. Gengivas Sangrentas é um grupo de jazz, é isso? Cláudia Liz diz assim: vocês são ótimos, adoro a imparcialidade de vocês. Obrigado, Cláudia. E Edilane Galdino disse assim, por aqui tava ouvindo a música Profissa da Madame Satã. Hannah diz: embora atrasada, gostaria de lembrar que o futuro será de 100% de galinhas livres, Nayara. A Nayara não tá aqui hoje, mas ela com certeza tá ouvindo o episódio e pode comentar isso no próximo que ela vier. Mas, libertem as galinhas, é isso mesmo. E Guedes diz assim: é verdade, o início de Red Dead Redemption é bem lento, mas ao decorrer da jogatina você percebe que o jogo não é lento. Nós que somos rápidos demais. Profundo, Guedes, profundo, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Várias reflexões com videogames. Bom, gente, muito obrigado pela audiência de vocês mais uma vez. Nos vemos no próximo episódio e até lá. Tchau, tchau. Ótimo dia.